boa tarde a todos e a todas vocês. A entrevistada do Amazônia Mulher de hoje é do município de Itacoatiara, município esse que fica a 280 quilômetros de Manaus. Ela é professora de Educação Física e também formou em Pedagogia. Ela é mestre em Educação e doutorando também em Educação. Hoje, a minha entrevistada é a Cislene Barros da Mota. A Cislene, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, viu? Eu que agradeço, Paula, a oportunidade, ter esse momento, nós compartilharmos e trocarmos assim, algumas ideias a respeito da educação do Amazonas. Olha, hoje o nosso bate-papo vai ser muito importante. Se eu fosse você, não sairia daí da frente da telinha do AmazonSat. Ali nos bastidores, a Cislene já me envolveu com toda a carga que ela tem, a história que ela traz, a bagagem que ela traz sobre a educação aqui no Amazonas. Se eu fosse você, olha, ficaria de olho aí na Amazônia Mulher de hoje. A Cislene, você é natural de Itacoatiara, veio para Manaus ainda muito criança, com apenas 8 anos, junto com a sua família, né? A sua família é uma família de professores. Foram eles os teus maiores incentivadores? Ok, isso mesmo, Paula. Eu vim de Itacoatiara com 8 anos, em busca de tratamento, pois a minha mãe foi acometida de uma enfermidade, que é uma distrofia muscular progressiva, a qual ela já está paralítica há 48 anos. E por conta dessa enfermidade, meu pai nos trouxe para Manaus em busca de tratamento. E por conseguinte, eu venho de uma família de professores mesmo. Logo em seguida eu fui para o IEA, sou ex-aluna do IEA IANA, e esse foi o meu primeiro envolvimento com a educação. Daí essa inspiração e essa motivação a trabalhar os aspectos que envolvem a educação no Amazonas. Pois a tua mãe é uma das professoras mais antigas lá de Itacoatiara, então você acompanhava a sua mãe quando ela ia lecionar, então desde pequena seu sonho foi lecionar, então? Agora você tocou num ponto assim, muito emocional mesmo, falar assim dessa origem, desse primeiro momento, porque a minha mãe foi minha fonte de inspiração. Ela trabalhava numa escola, nós morávamos no centro da cidade de Itacoatiara, onde fica a Praça Nossa Senhora do Rosário, e minha mãe ministrava aula no Grupo Escolar Coronel Cruz. E nós morávamos na rua Desembargador Meninéia, que é bem no centro. Então eu passei a minha vida inteira acompanhando minha mãe, porque a escola era tão perto, que nós íamos a pé, quando não de bicicleta. Até o estabelecimento de ensino. Então eu passei a vida inteira acompanhando esse ir e vir da minha mãe na escola. E isso foi uma fonte primordial da minha inspiração para dar sequência à minha formação como professora. E aqui em Manaus, você vê com 8 anos, como é que era a educação na sua época? Era como é hoje, ensino fundamental, depois vem ensino médio. Quando você veio para Manaus, ainda pequenininha, com 8 anos, você já estudava lá em Itacoatiara. Quem te alfabetizou foi a tua mãe? Olha, muito interessante essas perguntas, porque eu tenho uma professora que eu nunca esqueci do 2º ano, naquela época era primário, e nós estudávamos no grupo escolar, era grupo escolar. Grupo escolar. Agora são escolas estaduais, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, e naquele momento eu ainda tive o privilégio, a honra de estar envolvida com uma das maiores políticas de educação desse país, que foram os grupos escolares, que perduraram no país por 70 anos. E eu ainda estudei no Coronel Cruz. Além da minha mãe ser professora da escola, eu também fui aluna do Coronel Cruz. Eu não fiz o primeiro ano, na época eu fiz um teste, tinha um parecer a nível federal. Quando eu adentrei a escola, eu já sabia ler e escrever. Então fizeram um teste e fui direto para o 2º ano. E eu tive uma professora do 2º ano, Carmelita Valério de Holanda. Você lembra o nome Eu lembro dela? o nome dessa professora. E eu quero aproveitar esse momento para fazer essa homenagem a ela. Eu sei que ela está viva em Itacoatiara. Olha, um beijo muito grande para todo mundo lá de Itacoatiara, que eu sei que acompanha o AmazonSat, o Amazônia Mulher. A gente recebe aí muitos e-mails de lá do pessoal de Itacoatiara, viu? Um beijão para vocês. E aí você veio para Manaus, deu continuidade nos estudos, seus irmãos também estudavam aqui em Manaus. Em que momento você quis fazer Educação Física, que foi a sua primeira formação antes de Pedagogia, não foi, Cislene? Sim. Mas a minha trajetória de formação é bem interessante, eu acho interessante pelo menos pelo seguinte, com 13 anos eu já ministrava aula em casa. Eu tinha 10 alunos comigo, eu dava aula de... alfabetizava essas crianças, A gente nasceu para ser professora, viu? A minha essência, ela está no meu DNA, ela faz parte da minha vida. Eu não me encontro de outra forma. Se eu tenho um título na minha vida, esse título é professora. É algo que eu amo fazer, que eu me dedico, que eu sou muito entusiasta. Então, toda a minha vida tem a ver com educação. Você dava aula para as crianças? Com 10 anos eu tinha 10 alunos em casa. Na casa da minha mãe, no Japinho, eu morava no Japinho.
E desde lá veio essa minha trajetória. Logo em seguida, eu estudei numa escola chamada, na época, Polivalente de Manaus, Escola Modelo Polivalente de Manaus. Hoje em dia ela é atual, Ondina de Paula Ribeiro, não é? No mesmo Japim, e onde eu fiz todo o meu ensino fundamental. Não é? E depois, em seguida, na época, nós tínhamos, minha opção já tinha sido feita, por seguir a formação de professores. Né? Então, você fez o magistério. Fui para o magistério de primeira quarta série no IEA. Eu sou ex-aluna IEA, né? Com muito prazer e orgulho. Ensino médio também no IEA? O médio já era o nosso curso de formação de professores. O seu doutorado está sendo sobre a história... É a história do IEA. Desde o mestrado eu já trago toda essa história. Iniciei num mestrado, né? Desde o início mesmo, quando foi criada a Escola de Formação de Professores, que foi a Escola Normal da Província do Amazonas, em 1980. Né? Fiz o mestrado pegando 10 anos nessa história, depois a gente vai conversar a respeito um pouco disso. E atualmente eu já trouxe até 45, quando ela foi transformada em Instituto de Educação do Amazonas. No segundo bloco a gente vai trazer os livros aqui da Cislene para mostrar para vocês. E aí você fez a educação, você formou em Educação Física primeiro e depois veio Pedagogia. Posteriormente eu concluí, né, o Instituto de Educação, e na época nós tínhamos o adicional ainda. Eu ainda fui fazer adicional em Comunicação e Expressão. Olha. Na Escola Bandeirantes, na época. Nós não tínhamos muitas opções, né, como nós temos hoje, em termos de pós-graduação. Né? E nós enveredei por esse caminho de fazer também a sequência, né, do estudo. Então eu fiz adicional em Comunicação e Expressão. Para em seguida, aí eu tive casamento, me envolvi, né, casei, tive a minha primeira filha e 3 anos após eu adentrei ao curso de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas. Né? E logo depois, Pedagogia. Olha, nós estamos conversando hoje com a Cislene Barros da Mota, essa educadora aqui que já escreveu vários livros a respeito da educação no Amazonas. E eu quero saber tudinho no segundo bloco. Você também quer saber? Então pronto. Não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Olha quem é minha entrevistada de hoje. Você aí já deve conhecer o pessoal dos professores ali das universidades, escolas, já deve saber quem eu estou entrevistando hoje, que é a Cislene Barros da Mota. Não sai daí que a gente volta já já. De volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher. Se você também quiser participar do nosso programa, qualquer dia desses é muito fácil. A nossa linha editorial é a seguinte: a mulher faz a diferença aqui no nosso estado, tem uma história de vida bacana para compartilhar com o mundo todo. Pronto, entre em contato com a nossa produção através do e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. Nós estamos esperando a sua sugestão de pauta. E tem também o Facebook do Amazônia Mulher, que é facebook.com/Amazônia Mulher. Comparece lá, dá a sua curtida, comenta lá as nossas fotos, o que você está achando do nosso programa, as nossas entrevistadas do dia, qual tema você gostaria de ver aqui no nosso programa ser abordado, viu? Dá essa força, esse feedback de vocês pra gente é muito importante, viu? E tem também o nosso Instagram, que é o @AmazôniaMulher. Segue a gente que você fica sabendo quem é a nossa entrevistada do dia e também a bagunça que rola aí nos bastidores, viu? Hoje eu estou entrevistando a Cislene Barros da Mota, essa professora aí apaixonada pela educação no Amazonas, tão apaixonada que escreveu, olha aqui a quantidade de livros, olha. O primeiro livro que a Cislene escreveu, que é o que a gente vai falar agora, é o significado sócio-histórico do handebol escolar masculino na cidade de Manaus. Você lançou em 1998. Antes de você não tinha nada falando aqui no Amazonas sobre o handebol. Não é, Cislene? Então imaginou a trabalheira que deu para fazer esse livro aqui, né? É bem interessante, Paulo, porque eu fui técnica de handebol por 17 anos. Né? Então eu trabalhei em várias escolas, na época era Centro de Treinamento Desportivo aqui em Manaus, era CDC, CCA, né? Também de capacitação de atletas. E realmente, quando se tratava-se da história do handebol local, escolar no caso, o handebol escolar local, nós não tínhamos nenhuma literatura específica falando a respeito. Então, quando eu fui fazer a minha especialização em Londrina, norte do Paraná, em 97, esse trabalho é o resultado da minha especialização, né, da especialização. Eu transformei a minha monografia da especialização em formatação de livro. E como não tinha nenhum material, nem outra literatura que eu pudesse me fundamentar para escrever essa história, eu tive que fazer o quê? Essa recuperação dessa história toda foi feita através de entrevistas, né? Através dos abnegados, de ex-atletas, atletas, presidentes de federação, professores, né, que labutaram aqui no Amazonas em prol do handebol. Né? E por conta disso, ele ficou, tu vê que ele bastante espesso, sim, mas é porque, com licença, Paulo. Tem as entrevistas né? As entrevistas todas foram feitas e transcritas para cá, nesse período.
né? Então, por isso que ele ficou com esse volume, né? Porque eu tinha que comprovar toda a história por meio das entrevistas. Né? Inclusive, quem fez essa transcrição toda foi a minha mãe, né? Ela, essa aqui foi da tua da especialização, resultado da minha especialização em Londrina, lançado em 98. Né? Inclusive, ele está saindo a segunda edição deste livro, agora em 2015, pela Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Né? Eu tive o privilégio esse ano, né? Tem a carta de aprovação dele, né? Do secretário Dr. Roberto Braga, a quem desde já agradeço. Né? Ele vai ser lançado agora pela Secretaria de Cultura, a segunda edição deste livro. Que legal, Cislene. Vem aqui no Amazônia Mulher, vem compartilhar com a gente. E aí, depois desse trabalho aqui, veio esse trabalho aqui também, que eu achei muito interessante, porque vocês, professores, vocês contaram com a ajuda também dos estudantes de lá da faculdade, e eles também tiveram um percentual aqui, uma parcela de colaboração com vocês, não é, Cislene? Conta um pouquinho sobre esses dois, que primeiro foi esse aqui que foi lançado em 2005, né? Que é o Preâmbulo da História e Memória da Educação na cidade de Manaus, desde o ano 1889 até 1930. Bem, esse trabalho aqui ele é um conjunto, né? Da instituição que eu trabalho, que eu sou professora universitária, né? E nós, quando retornamos do mestrado, nós idealizamos um centro de pesquisa, que é o Centro Integrado de História e Memória da Educação da Escola Superior Batista do Amazonas, da ESBAM. E na época eu estava no curso de Pedagogia somente, e foi nesse curso que nós idealizamos esse centro, e a partir desse momento nós começamos a trabalhar com a iniciação científica. Como o centro é integrado, esse trabalho de pesquisa ele não culminou só com alunos do curso de Pedagogia, mas também de outros cursos, como Psicologia, Ciências Biológicas, dentre outros. Né? Mas foi um trabalho super interessante, porque a iniciação científica ela tem por meta primordial formar ou forjar futuros docentes de nível superior. E todo aluno que tem a sua formação acadêmica perpassando por uma situação da iniciação científica, essa formação é diferenciada. Eu mesma tive esse privilégio na UFAM, no curso de Pedagogia, porque eu participei do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa da Faculdade de Educação. Então eu mesma também tive as minhas raízes de formação acadêmica, também iniciada com a própria iniciação científica, propriamente dita. E isso para mim me estimulou. Então quando eu cheguei na condição de professora, eu não entendo a educação desassociada da pesquisa. Né? Aí nós convidamos alguns alunos, nesse primeiro momento foram 12 alunos, né? E eles participaram na condição de alunos pesquisadores, e eles tivemos também a participação de 5 professores na condição de professores orientadores de pesquisa. O trabalho levou em torno de 1 ano e meio, onde ele foi separado em 3 partes, em 3 momentos, esse trabalho de iniciação. Como você colocou na sua fala, ele trata da Primeira República, ou República Velha, esse é o recorte histórico dessa pesquisa, mas nós trazemos, no primeiro momento, o contexto socio-histórico e bissocial da cidade de Manaus. Posteriormente, no segundo bloco do livro, nós trouxemos algumas instituições relevantes, centenárias na nossa cidade, como o Ginásio Amazonense, a Escola Solo de Lucena. O Ginásio Amazonense Dom Pedro II, que é o colégio estadual, como todos conhecem, né? Solo de Lucena, que é centenário, não é? Nossa, que agora é escola estadual também, mas na época era uma escola comercial, Estou explicando todo o motivo ali de se ter uma escola comercial, tendo em vista que Manaus estava crescendo tanto urbanisticamente como industrialmente, então necessitava desse profissional também, por isso que ela foi criada. Essa época aqui, a Cislene, era a época áurea da borracha. Ela pega um pouco do período áureo e já pega a decadência da borracha em 1929. Então, um período, esse trajeto. E o último bloco desse livro trata dos grupos escolares. Nesse primeiro momento da pesquisa, que é um livro pesquisa, nós pegamos apenas 5 livros. E, posteriormente, eu fui ao mestrado. Quando eu retornei depois de 2 anos, eu dei sequência a esse trabalho na ESBAM, já ampliando para a formação de um catálogo. Ou seja, a pesquisa de iniciação científica... 2010 foi lançada. Ela continuou dentro da instituição, e ampliamos todos os segmentos de atuação desses alunos. Tanto que aqui já são 18 alunos envolvidos. Ao todo, nesse segundo trabalho aqui de pesquisa, atuaram 47 pessoas. Nossa! 47 pessoas. Então, esse é um trabalho que tem que ser dado continuidade a ele. Eu penso, quando retornar do doutorado, dar continuidade a ele, se for interesse da própria instituição, no caso, da ESBAM,
porque ele tem muita relevância, tanto que ele recebeu 2 moções de aplausos. Olha, nós vamos continuar falando sobre esses livros no terceiro bloco, sem dúvida nenhuma, sobre o plus que foi para esses alunos participar da concepção desses livros aqui, o que influenciou na vida deles. Você aí, estudante que está nos vendo agora, né, Cislene, a importância, se você tiver a oportunidade de participar de um livro desse, de uma pesquisa dessa, né, científica, vá, porque é um plus sem dúvida nenhuma no seu currículo e para você mesmo, né, para si próprio. Olha, nós vamos para o intervalo começar, que vai ser bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher, conversando hoje com a Cislene. Menina, será que vai dar tempo da gente falar de tudo que a gente quer? Vamos ver, viu? Olha, você não sai daí, que a gente volta já com muito mais Amazônia Mulher, não sai daí não, viu? De volta com a Amazônia Mulher, terceiro e último bloco, e hoje o bate-papo está sendo com a Cislene Barros da Mota. Essa professora, formou em Educação Física, Pedagogia, é mestre em Educação e agora vai terminar o doutorado ano que vem, né, Cislene? Em Educação. E nós estávamos falando desses 2 livros aqui, que é História e Memória da Educação na cidade de Manaus, que a Cislene foi professora coordenadora e teve a participação de 12 alunos aqui. A Cislene, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância de alunos hoje, né, que estão cursando aí a universidade, participarem também, se tiverem oportunidade, de um livro científico como esse. Paulo, é importante que o aluno, né, quando ele conclui a sua graduação em qualquer curso, que ele já saia com uma produção. É importante para o currículo, é importante para a sua formação continuada, né, para que ele adentre a um mestrado, a um doutorado. Então ele já sai com uma produção. Né, e já com o mestrado e os doutorados, eles exigem também isso, um currículo, né, que já vem acompanhado, né, de uma produção, já esteja, né, com essa situação. Então, quando as universidades elas se predispõem a oferecer, né, um espaço qual esse aluno vai aprender a pesquisar, né, a sistematizar dados, a fazer coleta de dados, né, então isso é muito importante. Né, então, tanto que na última parte desses livros tem um depoimento de cada um deles. E a pergunta é básica, né, o que a iniciação científica, né, fez para a sua formação, o que ela contribuiu para a sua formação. E eles respondem individualmente a cada uma dessas situações. Né? E eu fico feliz porque desses alunos que participaram conosco, muitos deles agora são gestores, estão coordenando projetos na SEMED, na SEDUC, estão assim, em posições de relevância. Isso aí é uma coisa assim que é o nosso reconhecimento. Né? O magistério é assim, ele é mais dado que receber, então nós não temos assim, valores exorbitantes, nós não ganhamos essa fortuna toda, né? Mas o reconhecimento é isso, é ver essa formação, né? Essas pessoas que estiveram, que nós tivemos oportunidade de passar pelas nossas vidas e nós contribuirmos de alguma forma na sua própria formação pessoal e profissional também, e acadêmica principalmente. E hoje, então, participando até do corpo docente, inclusive da universidade, né? Da faculdade. E esse outro livro aqui? Só para fechar aqui, Paulo, esses 2 livros da Lisboa, eles receberam 2 moções de aplauso da Assembleia Legislativa. Olha. Uma em 2005, a moção de aplauso, e a outra em 2010. Né? Foi a relevância do Estado. Esse livro aqui... Terezinha Ruiz e o saudoso Gilberto Mestrinho participaram do prefácio desses livros, né? Exatamente. O primeiro momento do 2005 do preâmbulo foi o professor Gilberto Mestrinho, né, que fez o prefácio, e esse segundo momento a professora Terezinha Ruiz, que sempre é uma nossa parceira em todos os trabalhos que nós estamos realizando. Né? E esse livro, A Escola Normal da Província do Amazonas? Esse livro foi o resultado da minha dissertação de mestrado, ou seja, é de ordem pessoal mesmo. Né? É fantástico. Concluí esse livro, a dissertação de mestrado, e logo em seguida, depois de 2 anos mais ou menos, eu transformei a dissertação em formato de livro, onde eu tive a contribuição assim, de uma pessoa muito especial, que é o professor Tenório Teles, que colaborou muito conosco para nós publicarmos essa primeira edição da Escola Normal da Província do Amazonas. É aqui que eu trago a história do IEA, né? No período da minha dissertação de mestrado é quando ela surgiu, né? O primeiro momento, o embrião mesmo do IEA, em 1980, com Sátiro de Oliveira Dias, mas esse embrião ainda é bem mais antigo. Né? Uma pesquisa a gente descobre que veio com o Terreiro Aranha, quando o Amazonas, né, se é transformado em província, né, o primeiro presidente de província, quando ele lança a primeira semente, no caso, a ideia de termos no Amazonas uma escola de formação de professores. Mas passaram-se 28 anos até Sátiro de Oliveira Dias, né, criar a Escola Normal da Província do Amazonas. E ele mesmo nem implanta, vai ser implantado 2 anos depois pelo doutor Alarico José Furtado, pela dificuldade que tinha de implantação. Né? Então, porque era província, eles alegavam que era província antes, então tinha dificuldade de implementação. Veio a ser fincada mesmo raiz quando? Paula, a educação sempre foi um marco
nas discussões parlamentares. Ela está sempre evidenciada em todas as discussões parlamentares. Mas na província teve um descaso muito grande, não é? Porque ficava só no discurso e não passava do discurso. Não é? Tanto que ela ficou itinerante durante muito tempo. Pois é, tô vendo. Muito tempo ela ficou itinerante, porque nunca teve um local, uma sede própria, não é? Para abrigá-la enquanto instituição, pelo grau de importância que ela tinha na formação de professores. Mas, então, quando o doutor Larico José Furtado ele implementou a escola normal, em 1982, não tinha esse prédio. Eles adaptaram a um prédio no centro da cidade, ali no próximo à antiga Assembleia Legislativa, a antiga Prefeitura, né, a Praça Dom Pedro que tem ali. Aquele prédio antigo que está em ruínas, aquele foi a primeira sede da escola normal da província do Amazonas. Mesmo assim, era uma residência. Né, ela foi alugada, né, e foram feitos alguns reparos de caiação, né, colocaram uma latrina e fizeram umas adaptações e instalaram a escola normal da província naquele local. Juntamente foi agregado a ela mais duas instituições naquele mesmo local, que foi o Asilo Fonológico Elisa Souto, que foi o precursor do atual Instituto Benjamin Constant, que agora também é escola, né, e o antigo Liceu Provincial do Amazonas, que é precursor do Ginásio Amazônico Pedro II, que é o atual estadual. Funcionava tudo ali no nesse mesmo prédio. Aí, posteriormente, que foi a sede do atual Ginásio Amazonense foi concluída, e a escola normal da província passou a fazer um vínculo muito forte com o ginásio. Tanto que ela ficou depois deslocada novamente para o ginásio, ficando nesse segundo pavimento do prédio. Passou uma temporada junto com ele. E o discurso continuava, a importância da educação, mas criar uma sede própria não criava. Aí depois ela vai também sair do ginásio e vai lá para o Palacete Garcia, onde ela passa um tempo ali junto com o que era o antigo quartel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, né? O Museu do Numismático, que agora foi recuperado recentemente pela Secretaria de Cultura. Até chegar no ano de 1945, com o interventor Álvaro Botelho Maia, e aquele prédio que seria sede de governo foi transformado em Instituto de Educação do Amazonas. Isso aqui você estudou no recorte de 1880 a 1890. São os 10 últimos anos do Império, né, da criação dela mesma, de Escola Normal da Província, até que ela se tornou em 1890, né, ela vai ser transformada, né, pelo primeiro governador do estado do Amazonas, Augusto Chimenez de Villeroy, né, ele extingue a Escola Normal da Província e cria o Instituto Normal Superior. Né? Então, eu fiz o mestrado, eu trabalhei esses 10 anos. E para o doutorado, eu estou trazendo, essa é a ideia, né? Trazendo a continuidade dessa história. Então, eu estou trazendo quando ela foi transformada em Instituto Normal Superior e o trajeto até ela se transformar em Instituto de Educação do Amazonas. Então, o meu doutorado, ele tem um recorte de 1889, que é o período da República, até 1945. 3 anos e meio de pesquisa aqui. Esse aí foi. Olha, estou me inspirando aqui, gente, na Cislene hoje, viu? E esse foi o último livro lançado, né, Cislene? Esse trabalho do mestrado, devido a ter muita escassez de literatura voltada para a educação e feita por professores, né, a diferença está aí. Nós tínhamos muitas ilhas de trabalho, mas professor mesmo, né, falando da sua própria profissão, isso é muito importante. Né? Eu fui convidada pelo professor Tenório a fazer a segunda edição desse livro. Então, em 2012, foi lançada a segunda edição, já uma parceria com a Secretaria de Educação, com a SEDUC, e a editora Valer. Né? Esses então, livros saiu aqui, a segunda edição. Se eu quiser estudá-los, se eu quiser fazer também, quem sabe, uma tese aí, e baseado neles, consultando, tendo esses livros como referência, onde que eu posso encontrar? O primeiro, ele é raro, raríssimo. Por sinal, eu só tenho 2 exemplares. Nossa, então isso daqui é uma raridade. E alguns poucos exemplares eu acho que ainda tem na Valer. Bem pouquíssimos. Né? Esses daqui da pesquisa, é um livro de pesquisa, vocês encontram na SBAM. Ele é um livro pesquisa, então a SBAM, ela tem os direitos autorais desses livros. Tá certo? Né? Esse daqui já é da editora Valer. Já pela própria Valer vocês encontram todo esse material disponibilizado. Tem um que está em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Todos eles se encontram nas universidades onde eu tive a oportunidade de estar participando de congressos, fóruns, seminários, né? Eu tenho deixado esse material. Inclusive, a Universidade Federal do Paraná me solicitou esse material recentemente pela professora Sabrina, né? Para estar concluindo o mestrado dela na Universidade do Paraná. E ela teve acesso pela internet a esse material, do qual nós podemos mandar 2 exemplares para ela. É bom que muda um pouco a concepção que as pessoas de fora têm dos outros estados, de como é Manaus, de como é o Amazonas, que pensa que o jacaré é o nosso animal de estimação, né? Quero mandar um beijo para a Val, da Estiluzen, ela que me ligou e disse que tinha uma pauta ótima pra gente. Val, você não estava errada não, beijo, viu? Val. Pauta excelente aqui. Beijão para você, minha linda. Muito obrigada mais uma vez, tá, Cislene?
Quero agradecer também a vocês de casa pela companhia, viu? Por esse espaço que vocês me dão pra gente entrar aí na casinha de vocês e falar um pouco aqui com as nossas entrevistadas, que elas estão sendo mostradas para o mundo todo. É o nosso Amazonas aí sendo disseminado, viu? Através das lentes do AmazonSat. E eu quero agradecer também ao restaurante Zefinha Bistrô, que hoje foi o cenário do nosso programa. Eu vou continuar um pouco mais aqui papeando com a minha entrevistada de hoje. Beijão pra vocês, viu?